Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Posso contratar 20 como você. A voz de Fletcher cortou a sala de reuniões como aço gélido. As palavras pairaram no ar imaculado do Quarfenus do segundo andar, suspensas entre lustres de cristal e janelas do chão ao teto que emolduravam o horizonte cintilante de Manhattan. Todos os executivos ao redor da mesa de mogno prenderam a respiração, seus ternos impecáveis parecendo repentinamente apertados demais, suas expressões impassíveis, cuidadosamente ensaiadas, rachando o suficiente para revelar o choque por baixo. Mas foi Dia quem sentiu a lâmina cravar mais fundo. Ela estava ao lado da tela de projeção, seu vestido cinza escuro impecável como sempre. Seu cabelo preso no tipo de penteado chignon perfeito que levara anos para dominar. Em suas mãos, ela segurava o relatório trimestral que passara 3 noites em claro aperfeiçoando, verificando cada número 2 vezes, cruzando cada projeção, garantindo que a reputação de excelência da Fletcher Blackwood permanecesse imaculada. O erro fora microscópico. Uma vírgula decimal havia se deslocado uma casa para a direita nas projeções do terceiro trimestre para os mercados asiáticos. O tipo de erro que seria detectado e corrigido em questão de horas, sem afetar absolutamente nada, no grande esquema do império bilionário da Blackwood Industries. Mas Fletcher o viu imediatamente. Claro que viu. Aqueles olhos cinza-aço não deixavam escapar nada, especialmente quando se tratava de imperfeições em seu mundo meticulosamente organizado. Sr. Blackwood, começou de Leia, com a voz firme apesar do terremoto que acontecia em seu peito. A correção já foi de 20, repetiu ele, voltando aqueles olhos impiedosos para ela. A senhora entende o que isso significa, Senhorita Chen? A sala de reuniões havia se transformado em um túmulo. 15 das pessoas mais poderosas do mundo corporativo americano estavam paralisadas, testemunhando a destruição sistemática da mulher que mantivera a vida do CEO funcionando como um relógio por 3 anos. Da mulher que sabia seu pedido de café melhor do que ele próprio, que conseguia prever seu humor pelo jeito de andar, que silenciosamente se apaixonara por ele, um dia de cada vez, em perfeita ordem. Dileia sentiu algo cristalino e precioso se estilhaçar dentro de si. Não era o coração dela, despedaçado há meses, talvez anos, por amar um homem que a via como nada mais do que um equipamento de escritório excepcionalmente eficiente. Não, isto era algo mais profundo. Era a sua dignidade, o seu valor, a sua crença cuidadosamente construída de que a excelência e a dedicação eventualmente conquistavam respeito. Entendo perfeitamente, disse ela, e a sua voz carregava um tom diferente que fez os olhos de Fletcher se estreitarem ligeiramente. Sumiu a suave deferência que havia marcado cada interação durante 3 anos. Em seu lugar, havia algo cortante e definitivo. Você acha que sou substituível? Ela moveu-se para o lado da mesa de reuniões, os seus saltos clicando contra o piso de mármore com a precisão de um cronômetro. Abrindo a pasta, retirou uma única folha de papel. A sua carta de demissão, datilografada naquela manhã, num momento de clareza premonitória que ela só compreendera completamente agora. O silêncio estendeu-se como um fio prestes a arrebentar. O maxilar de Fletcher se contraiu quase imperceptivelmente, um músculo saltando sob a linha perfeitamente barbeada de sua bochecha. Por um instante, a incerteza cruzou seu rosto. A primeira rachadura em sua compostura gélida que alguém na sala já havia testemunhado. Senhorita Chen, ele começou, mas ela já estava se movendo. Faça isso! Disse Dileia, colocando a carta de demissão sobre a mesa à sua frente, com a delicada precisão que antes reservava para servir seu expresso matinal. Contrate 20 como eu.
Ela se virou nos calcanhares, cada movimento fluindo como água, como uma bailarina fazendo sua reverência final. A pasta foi para debaixo do braço, seu queixo erguido em um ângulo régio que a transformou de assistente submissa em rainha, reivindicando seu trono. A mão de Fletcher moveu-se involuntariamente, como se tentasse alcançá-la, chamá-la de volta, de alguma forma desfazer as palavras que haviam detonado entre eles como uma granada, mas seus dedos apenas roçaram a carta de demissão, o papel estalando sob seu toque como folhas de outono prestes a se desfazer. A caminhada até a porta da sala de reuniões pareceu interminável e instantânea ao mesmo tempo. Dileia sentia todos os olhares sobre ela. Percebia como o próprio ar na sala havia mudado, carregado com a eletricidade de testemunhar algo que seria sussurrado nos corredores da empresa por anos a fio. O dia em que a assistente perfeita de Fletcher Blackwood foi embora. Ela estendeu a mão para a maçaneta, os dedos firmes apesar da revolução que acontecia em seu peito. A liberdade tinha gosto de moedas de cobre e champanhe, amarga e efervescente ao mesmo tempo. Atrás dela, a voz de Fletcher estalou como um chicote. "Aonde você pensa que vai?" Dileia hesitou com a mão na maçaneta de aço escovado, mas não se virou. "Para começar o primeiro dia do resto da minha vida", disse ela, suas palavras carregando o peso de 3 anos de orgulho engolido e sonhos não ditos. "Em algum lugar, sou valorizada como mais do que um recurso substituível." A porta se fechou atrás dela com um sussurro de engenharia sofisticada, deixando Fletcher Blackwood sozinho com 15 executivos atônitos e o silêncio ensurdecedor de um mundo perfeitamente ordenado começando a desmoronar. No corredor, o telefone de dia vibrou. Uma mensagem do RH enviada com eficiência robótica. Pedido de demissão aceito. Último dia hoje. Devolva os pertences da empresa até às 17 horas. Ela encarou a mensagem, sentindo algo entre risos e lágrimas subir à garganta. Depois de 3 anos antecipando cada necessidade de Fletcher, sendo a força invisível que tornava sua agenda impossível possível, amando-o das sombras, enquanto ele permanecia belamente, frustrantemente alheio, tudo acabou no espaço de uma mensagem de texto. As portas do elevador se abriram com um suave toque, revelando o interior espelhado, onde ela havia ficado ao lado de Fletcher inúmeras vezes, observando seu reflexo enquanto ele permanecia concentrado no celular, a mente já a 1000 por hora pensando na próxima reunião, no próximo negócio, na próxima conquista. Ela havia memorizado o contorno do queixo dele naqueles momentos roubados, o jeito como seus cabelos escuros caíam sobre a testa quando ele estava absorto em pensamentos, a rara suavidade que surgia em sua expressão quando ele pensava que ninguém estava olhando. Agora, entrando sozinha naquele elevador, Dileia via apenas a si mesma, os cabelos cor de canela captando a luz, os olhos escuros brilhando com lágrimas não derramadas e algo que parecia suspeitosamente com alívio. Pela primeira vez em 3 anos, ela se via com clareza, sem a sombra de Fletcher Blackwood projetando-se sobre seu reflexo. O elevador desceu 42 andares em um silêncio suave, levando-a para longe do homem que acabara de lhe ensinar a lição mais valiosa de sua vida. Às vezes, a única maneira de descobrir o seu valor é se afastar de alguém que se recusa a enxergá-lo. Assim que as portas se abriram para o saguão de mármore da Blackwood Industries, Dileia saiu para a luz do sol da tarde, que entrava pelas paredes de vidro, sentindo-se mais leve do que em anos. Atrás dela, 42 andares acima, Fletcher Blackwood estava prestes a descobrir exatamente o que 20 substitutos não conseguiram, e pela primeira vez em sua vida profissional, Dia sorriu, sabendo que não estaria lá para salvá-lo de si mesmo. Fletcher encarava sua xícara de café vazia como se ela guardasse os segredos do universo. A porcelana estava fria sobre sua mesa de mogno, um anel de borra amarga marcando o fundo onde o rico e perfeitamente preparado café colombiano deveria ter aquecido sua manhã. Por 3 anos, aquela xícara nunca estivera vazia.
Dileia possuía uma habilidade quase sobrenatural de enchê-la antes mesmo que ele percebesse que precisava de mais cafeína, aparecendo e desaparecendo como um anjo da guarda cafeinado. Agora ela o zombava com seu vazio. Sr. Blackwood, a voz pertencia a Stephanie Morrison, a funcionária temporária da agência que chegara naquela manhã com um currículo maior que uma lista de compras e uma confiança capaz de abastecer uma cidade pequena. Remarquei sua reunião das 10 horas com o grupo Henderson para as 10h30 e transferi seu almoço para as 14h15. E confirmei seu jantar com o prefeito para quinta-feira. A mão de Fletcher congelou no meio do caminho até o mouse do computador. A reunião com o grupo Henderson estava confirmada para as 10 horas em ponto, 3 semanas atrás. Eles virão de Chicago especificamente para esse horário. O sorriso de Stephanie vacilou como uma lâmpada piscando. Mas eu pensei, não pense, execute. As palavras saíram mais ríspidas do que ele pretendia, mas o cansaço o consumia desde a tarde anterior. Ele ficou até meia-noite, tentando reconstruir sua agenda de memória, apenas para perceber o quanto havia dependido da organização meticulosa de dia. E o jantar com o prefeito é hoje à noite, não quinta-feira. Hoje à noite? A voz de Stephanie subiu uma oitava, e ela começou a clicar freneticamente em seu tablet. Mas eu não vejo nada, porque você agendou para quinta-feira. Fletcher esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formar como nuvens de tempestade. Ligue imediatamente para o gabinete do prefeito. Peça desculpas profusamente e coloque Henderson na linha para explicar por que estamos pedindo a eles que esperem 30 minutos. Enquanto Stephanie saía apressada, seus saltos clicando em um staccato errático contra o piso de madeira, Fletcher recostou-se em sua cadeira de couro e se permitiu exatamente 10 segundos para imaginar Dileia lidando com a crise. Ela teria ligado para Henderson antes de saírem de Chicago, confirmando o horário de chegada e oferecendo-se para enviar um carro. Ela provavelmente o teria lembrado do jantar com o prefeito na manhã anterior, enquanto colocava seu café perfeitamente preparado sobre a mesa, junto com um pequeno bilhete sobre a preferência do prefeito por discutir o projeto de infraestrutura durante a sobremesa. Em vez disso, seu telefone tocou com o que ele suspeitava ser a primeira de muitas ligações irritadas. Fletcher. A voz de sua assistente crepitou pelo interfone. O grupo Henderson não está satisfeito. Passe-os para a próxima ligação. Os próximos 20 minutos envolveram mais bajulação do que Fletcher em toda a sua vida adulta. Quando desligou, sua mandíbula doía de tanta polidez forçada, e Henderson havia deixado claro que a reputação da Blackwood Industries, por precisão, sofrera seu primeiro grande golpe em anos. Sua xícara de café permaneceu teimosamente vazia. Sr. Blackwood. Stephanie apareceu novamente em sua porta, desta vez segurando uma pilha de papéis, como se fosse uma tábua de salvação. Tenho os relatórios trimestrais que o senhor solicitou e os organizei em ordem alfabética. O olho de Betcher começou a tremer. Ordem alfabética. A de Ásia e de Europa, N de América do Norte. Deveriam ser organizados por impacto na receita, depois por percentual de crescimento trimestral e, por fim, por projeção de expansão de mercado. As palavras soavam estranhas em sua boca. Ele nunca precisara explicar isso antes. Dileia simplesmente sabia, não por ordem alfabética. O rosto de Stephanie ficou vermelho como um tomate. Devo reorganizá-los? Sim. Você deve reorganizá-los. A voz de Fletcher demonstrava a paciência de um homem explicando ciência espacial para um peixinho dourado. E me traga café. Café colombiano torrado escuro, 2 colheres de açúcar, um pouco de creme. A caneca azul no armário da cozinha, não as brancas. 20 minutos depois, Stephanie voltou com o café em uma caneca de cerâmica branca que claramente viera da cafeteria do prédio. O líquido parecia água barrenta e tinha um gosto pior ainda. Fletcher tomou com um gole e pousou a caneca com a precisão de um homem desarmando uma bomba. Através das janelas de seu escritório, Manhattan brilhava sob o sol da tarde,
Cada prédio um testemunho de ambição e conquista. Ele havia construído seu império exigindo excelência, não aceitando nada menos que a perfeição de si mesmo e de todos ao seu redor. Aparentemente, também o construíra sobre o alicerce de uma mulher insubstituível que agora estava 40 andares abaixo, provavelmente almoçando em algum lugar que realmente soubesse preparar um bom café. Senhor, a voz de Stephanie interrompeu seus pensamentos. Há um pequeno problema com a conta Morrison. Que tipo de problema? Bem, talvez eu tenha enviado a eles, por engano, a proposta confidencial do grupo Henderson em vez da renovação do contrato deles. O mundo de Fletcher desmoronou. A conta Morrison representava 12 milhões de dólares em receita anual. A proposta do grupo Henderson continha informações proprietárias que poderiam iniciar uma guerra de lances se caíssem em mãos erradas. O tipo de erro que poderia lhe custar 2 clientes importantes em uma única tarde. Por favor, me diga que você está brincando. A expressão de Stephanie respondeu à pergunta sem palavras. Fletcher fechou os olhos e contou até 10, depois até 20. Quando os abriu, Stephanie ainda estava lá, com uma expressão de quem queria desaparecer no piso de mármore italiano importado. Ligue para Morrison imediatamente. Controle total de danos. E ligue para a nossa equipe jurídica. A voz de Fletcher havia baixado para aquele tom perigosamente baixo que deixava executivos experientes nervosos. Na verdade, ligue para a nossa equipe jurídica primeiro. A hora seguinte passou num turbilhão de gerenciamento de crise. Telefonemas, explicações, pedidos de desculpas e o tipo de manobra jurídica que transformava relações comerciais simples em negociações complexas. Às 16 horas, Fletcher conseguiu conter a situação com Morrison. Mas isso exigiu prometer a eles um desconto de 15% na renovação do contrato e voar pessoalmente para Boston para apaziguar os ânimos. Sua dor de cabeça havia se transformado numa enxaqueca daquelas. Sr. Blackwood. Stephanie apareceu mais uma vez, parecendo consideravelmente mais hesitante do que naquela manhã. Preciso perguntar sobre a agenda de amanhã. O que tem ela? Bem, não tenho certeza de quais compromissos estão confirmados e quais são provisórios. E parece haver uma discrepância entre sua agenda e sua lista de contatos. Além disso, alguém chamada Victoria ligou sobre planos para o jantar, mas eu não tinha certeza se era algo profissional ou pessoal. Então disse a ela que você retornaria à ligação quando tivesse tempo. Fletcher a encarou. Victoria era sua irmã, e planos para o jantar se referiam à obrigação familiar mensal que Dileia vinha administrando há 2 anos, sempre garantindo que ele se lembrasse de ligar para a mãe deles antes e levando os chocolates favoritos de Victoria como um gesto de paz para qualquer drama familiar que estivesse acontecendo no momento. Você pelo menos anotou o recado dela? O rosto de Stephanie passou por várias expressões antes de se fixar em pânico culpado. Achei que sim, mas não consigo encontrar o bilhete. O celular de Fletcher vibrou com uma mensagem de texto. Ele olhou para baixo e viu o nome da irmã na tela. Obrigado por me dar um bolo, irmão. Mamãe quer saber se você é importante demais agora para se lembrar dos jantares em família. Me liga quando lembrar que tem gente que se importa com você. Ele encarou a mensagem até as palavras se misturarem. Em 8 horas, ele havia perdido 2 clientes importantes, esquecido suas obrigações familiares e tomado o que generosamente poderia ser chamado de o pior café de Manhattan. Em algum lugar da cidade, Dileia provavelmente estava tendo o dia mais tranquilo dos últimos anos. O pensamento o atingiu como um balde de água fria. Pela primeira vez desde que ela saíra de sua sala de reuniões, Fletcher se permitiu considerar o que havia perdido. Não apenas uma assistente, mas a pessoa que tornara sua vida impossível não só possível, mas tranquila. A pessoa que se importava o suficiente para lembrar que sua mãe se preocupava quando ele faltava aos jantares em família, que silenciosamente garantia seu sucesso enquanto permanecia invisível.
A pessoa a quem ele acabara de dizer que poderia facilmente substituir. Seu computador tocou com um e-mail do RH. Documentação de desligamento de Dileya Chen concluída. Crachá de segurança desativado. Pertences pessoais recuperados. Efetivo. Imediatamente Fletcher encarou a mensagem por um longo momento. Depois fez algo que nunca havia feito em sua vida profissional. Pegou sua caneca de café e a arremessou contra a parede do escritório. O estrondo ecoou pelo espaço como um tiro, a porcelana branca explodindo sobre o painel de madeira escura. O café espirrou em padrões abstratos que provavelmente manchariam. Da porta, Stephanie soltou um pequeno suspiro. Fletcher não olhou para ela. Em vez disso, falou com a parede destruída, sua voz rugindo com a primeira admissão honesta que fizera em anos. Preciso da dia. A terceira assistente durou exatamente 4 horas. Fletcher observou pela janela do escritório enquanto a segurança escoltava Jennifer Walsh para fora do prédio, o rímel escorrendo por suas bochechas enquanto ela segurava uma caixa com pertences pessoais que, de alguma forma, incluía um vaso de planta que ela havia trazido em seu primeiro dia. A planta durou mais do que ela. Sir Marcus, do RH, estava parado na porta, parecendo um homem que envelhecera vários anos na última semana. A agência enviará a candidata número 4 esta tarde. Seu nome é Priya Patel, e ela vem com excelentes recomendações do Goldman Sachs. Fletcher não se virou. Lá fora, a cidade pulsava com seu ritmo habitual. Táxis amarelos serpenteando pelo trânsito enquanto pedestres se moviam como cardumes de peixes pelas calçadas. Em algum lugar ali, Dileya navegava por essa mesma sinfonia urbana. Provavelmente com a mesma eficiência graciosa que outrora demonstrara em sua existência caótica. O que fez essa chorar? Perguntou Fletcher, embora suspeitasse que já soubesse a resposta. Você pediu a ela para coordenar a teleconferência com Tóquio. E Marcos pigarreou diplomaticamente. Ela agendou para as 3h da manhã, horário de Tóquio. Quando você apontou o erro, ela se emocionou. Fletcher finalmente se afastou da janela, notando a maneira cuidadosa com que Marcos evitava usar palavras como soluçou, desmoronou ou fugiu do prédio como se estivesse pegando fogo. Cortesia profissional, ele supôs. Mande a senhorita Patel subir quando ela chegar. E Marcos, a voz de Fletcher, carregava um cansaço que lhe parecia estranho. Talvez avise-a de que espero competência básica, não perfeição. Depois que Marcos saiu, Fletcher se viu encarando sua agenda de mesa, uma agenda encadernada em couro que antes pertencia a Dia. Sua caligrafia preenchia as margens com lembretes que iam muito além das obrigações profissionais. Ligar para a floricultura para encomendar rosas brancas, não vermelhas, para o aniversário da minha mãe. Consulta remarcada no dentista. Você odeia consultas matinais quando está estressado. Jantar de aniversário da Victoria. Ela mencionou que queria experimentar o novo restaurante francês na Quinta Avenida. Cada anotação era uma pequena janela para o quão completamente Dia havia se entrelaçado na vida dele. Ela não havia apenas gerenciado sua agenda. Ela havia gerenciado seus relacionamentos, sua saúde, sua conexão com o mundo, além de aquisições corporativas e relatórios trimestrais. A lembrança o atingiu como um soco físico. Dia apareceu em seu escritório na véspera de Natal, passada com uma garrafa térmica de sopa caseira, alegando que o refeitório do prédio estava fechado, mas sabendo que ele trabalharia durante o jantar como sempre. Ela ficou tempo suficiente para garantir que ele realmente comesse. Seus olhos escuros estavam suaves, com algo que ele estava tão concentrado nas projeções de fim de ano que não conseguira reconhecer. Preocupação, afeto, talvez até amor. O peito de Fletcher apertou com uma emoção que ele não conseguia nomear. Quantos momentos como aquele já haviam acontecido? Quantas vezes Dia havia cuidado dele silenciosamente enquanto ele permanecia alheio às margens de lucro e às projeções de mercado? Seu telefone tocou, arrancando-o da lembrança. Blackwood Fletcher. É David Richardson.
A voz pertencia ao seu cliente mais antigo, um homem que confiara a Blackwood Industries o portfólio de sua família por mais de uma década. Preciso discutir algumas preocupações sobre nossa gestão de contas. O estômago de Fletcher revirou. Que tipo de preocupações, David? Bem, recebi uma ligação bastante confusa ontem de alguém que alegava ser seu novo assistente. Ela me informou que nossa revisão trimestral foi transferida para o próximo mês e que você não cuidaria mais da nossa carteira pessoalmente. Isso está completamente errado. Música. A voz de Fletcher carregava a aspereza de um homem que passou a semana vendo sua reputação profissional desmoronar. Uma ligação telefônica de cada vez. Nossa revisão está agendada para sexta-feira, como planejado, e sua conta sempre receberá minha atenção pessoal. Fico aliviado em ouvir isso, Fletcher, mas preciso perguntar: está tudo bem por aí? Este não é o tipo de comunicação que esperamos da sua organização. Depois de resolver a situação com David, Fletcher recostou-se na cadeira e deixou que o peso da situação o envolvesse como um casaco pesado. Em uma semana, ele conseguiu alienar clientes antigos, confundir novos clientes em potencial, negligenciar obrigações familiares e transformar seu império, antes impecável, em algo parecido com um filme de desastre. Tudo porque ele havia afastado a única pessoa que fazia a excelência parecer fácil. Priya Patel chegou pontualmente às 14h30, impecavelmente vestida com um terno azul marinho que transmitia competência e confiança. Ela tinha um MBA pela Wharton, 5 anos de experiência no Goldman Sachs e referências que pareciam um verdadeiro hall da fama corporativo. Ela também não fazia ideia do que Fletcher realmente precisava. Sr. Blackwood, disse ela, acomodando-se na cadeira em frente à sua mesa, com a postura de alguém acostumado a ambientes de alta pressão. Analisei suas necessidades e estou confiante de que posso otimizar suas operações significativamente. Já identifiquei diversas áreas para melhoria. Fletcher ergueu uma sobrancelha, como quem diz: bem, seu sistema de arquivamento é muito pessoal. Recomendo digitalizar tudo e eliminar as anotações manuscritas. Além disso, sua rotina matinal parece ineficiente. Posso otimizar sua agenda para incluir mais tempo para planejamento estratégico. Algo frio se instalou no peito de Fletcher. As anotações manuscritas contêm um contexto importante que os sistemas digitais não conseguem capturar. O contexto pode ser mantido por meio de um gerenciamento adequado do banco de dados, respondeu Priya, com a confiança de alguém que nunca tentou recriar 3 anos de memória institucional do zero e, francamente, que sabe que toques pessoais em relacionamentos profissionais podem criar limites inadequados. Fletcher a encarou, não vendo a inteligência afável de Dileia, mas o tipo de eficiência corporativa que desumanizava a interação humana. Essa mulher jamais se lembraria de que sua mãe preferia rosas brancas, jamais notaria quando ele estivesse estressado demais para se alimentar direito, jamais garantiria discretamente que sua vida funcionasse perfeitamente nos bastidores. Senhorita Patel, disse Fletcher com cautela, pode me dizer o que sabe sobre o Grupo Henderson? Um grande conglomerado industrial com sede em Chicago? Receita anual de aproximadamente 2,3 bilhões. Eles estão explorando a expansão para os mercados asiáticos. E, pessoalmente, a máscara perfeitamente profissional de Priya escorregou um pouco. Pessoalmente, você sabe que a filha de Harold Henderson acabou de se formar em Stanford? Que a esposa dele coleciona joias vintage? Que ele tem um jogo de golfe fixo todo sábado de manhã e nunca agenda ligações de negócios antes das 10 horas nos fins de semana? Não, essa informação não estava nos arquivos dos clientes. Não estava nos arquivos porque Dia guardava tudo na cabeça. Cada aniversário, cada data comemorativa, cada detalhe pessoal que transformava relações comerciais em conexões humanas. Fletcher se levantou e caminhou até a janela novamente,
observando a cidade que antes lhe parecera seu reino e agora parecia um quebra-cabeça com metade das peças faltando. Senhorita Patel, obrigada pelo seu tempo. Marcos irá acompanhá-la até a saída. Sr. Blackwood, eu não tive a oportunidade de demonstrar minhas capacidades. O senhor demonstrou exatamente o que eu precisava ver. Depois que ela saiu, Fletcher abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um pequeno caderno ao qual nunca havia prestado atenção antes. A agenda pessoal de Dileia, deixada para trás em sua partida apressada. Ele folheou as páginas de planejamento meticuloso, cada anotação escrita com a caligrafia cuidadosa dela. Naquela data, ela havia escrito: consulta do dentista doa-se remarcar se o negócio em Tóquio fechar antes do previsto. Ele estará muito agitado para ficar parado. A precisão da observação o atingiu como uma revelação. O negócio em Tóquio, de fato, havia sido fechado naquela manhã, e ele estava de fato inquieto demais para ficar parado durante uma limpeza dental. Dia o conhecia bem o suficiente para prever seu estado emocional semanas antes. Fletcher fechou o caderno e o pressionou contra o peito, sentindo algo se abrir dentro dele, que não tinha nada a ver com eficiência profissional e sim com a mulher que o havia compreendido com clareza suficiente para amá-lo apesar de si mesmo. Pela primeira vez em sua vida adulta, Fletcher Blackwood entendeu o que significava sentir falta de alguém com uma dor que parecia física. Do lado de fora do escritório, o telefone tocou com o que ele sabia que seria mais uma crise que exigiria o toque de dia para ser resolvida, e ela não estava em lugar nenhum. Fletcher a encontrou por acaso em uma manhã de terça-feira, que havia começado como todos os outros desastres desde que ela partira. Ele caminhava para mais uma reunião de crise, desta vez com o conselho administrativo, que queria explicações sobre o porquê da Blackwood Industries, de repente, parecer um navio afundando, quando a viu através das paredes de vidro da Meridian Creative, a boutique de consultoria a 3 quarteirões do seu prédio. Dia estava sentada em uma mesa branca curva, em um espaço que parecia um universo completamente diferente da fortaleza corporativa que ele habitava. A luz do sol entrava pelas clarabóias e iluminava as paredes de tijolos aparentes, decoradas com obras de arte coloridas e plantas vivas que pareciam prosperar na atmosfera criativa. As pessoas circulavam pelo espaço aberto com uma energia relaxada que sugeria que realmente gostavam de estar ali. E lá estava ela, radiante de uma forma que fez Fletcher parar abruptamente na calçada. A elegância discreta do seu guarda-roupa da Blackwood Industries havia desaparecido, substituída por uma blusa verde esmeralda fluida que realçava o calor dos seus olhos escuros. Seus cabelos estavam soltos sobre os ombros, em vez do penteado rígido ao qual ele se acostumara. Ela ria de algo que um colega havia dito, e o som atravessava o vidro como uma música que Fletcher havia esquecido que existia. Ela parecia uma mulher que finalmente se lembrara de como respirar. Fletcher ficou ali parado por 10 minutos, observando-a trabalhar com a mesma atenção meticulosa aos detalhes que antes dedicara exclusivamente à sua existência caótica. A diferença era que, ali, seus colegas pareciam apreciar suas contribuições. Eles a ouviam quando falava, sorriam quando ela dava sugestões, a tratavam como a profissional brilhante que sempre fora, em vez de uma peça eficiente de equipamento de escritório. Quando ela olhou para a janela, seus olhares se encontraram através de 6 metros de vidro e 3 anos de história compartilhada. O sorriso desapareceu de seu rosto, mas ela não desviou o olhar. Por um instante que pareceu suspenso no tempo, eles simplesmente se encararam. Ex-chefe e ex-funcionária. 2 pessoas que antes se moviam pelos dias uma da outra, com precisão coreografada, agora separadas pela largura de uma rua e pelo peso de palavras que não podiam ser desditas. A colega de Dileia seguiu seu olhar e disse algo que a fez voltar ao trabalho. Mas Fletcher percebeu o leve tremor nas mãos dela quando ela pegou a xícara de café.
O jeito como os ombros dela se tensionaram, apesar da aparente calma, ainda a afetava. A constatação o atingiu com uma intensidade surpreendente. Naquela noite, Fletcher fez algo que não fazia desde a faculdade. Pesquisou outra pessoa online como um adolescente nervoso. O site da Meridian Creatives revelou que Dia havia entrado como consultora sênior de operações, especializada em eficiência organizacional e relacionamento com o cliente. Os depoimentos falavam de suas abordagens inovadoras para o gerenciamento de fluxo de trabalho e de sua excepcional capacidade de entender as necessidades dos clientes. Eles descreviam a mesma mulher que havia revolucionado silenciosamente sua vida profissional, enquanto ele permanecia cego demais para perceber. Fletcher pegou o telefone e discou o número dela antes que pudesse pensar muito sobre o que queria dizer. A ligação foi direto para essa caixa postal, a voz dela calorosa e profissional. Você ligou para Dileia Chen. Por favor, deixe uma mensagem e retornarei a ligação assim que possível. Ele desligou sem dizer nada. Na manhã seguinte, tentou uma abordagem diferente. Em vez de ligar, enviou uma simples mensagem de texto. Peço-lhe desculpas. Posso convidá-lo para almoçar? A resposta veio 3 horas depois. Agradeço a gentileza, Sr. Blackwood. Mas não acho que seria apropriado, Sr. Blackwood. A formalidade doeu mais do que uma rejeição direta. Fletcher encarou o celular, lembrando-se de 1000 momentos em que ela o chamara pelo primeiro nome, em momentos de estresse compartilhado ou colaboração silenciosa. A distância entre aquelas duas palavras parecia intransponível. Ele tentou novamente naquela tarde, desta vez com total honestidade. Cometi um erro terrível. Por favor, me dê 5 minutos para explicar. Alguns erros não exigem explicações, Fletcher. Eles simplesmente exigem aceitação. O uso do seu primeiro nome lhe deu esperança, mesmo que as palavras dela fechassem a porta. Ela não era indiferente. A indiferença não carregaria aquela ponta de dor cuidadosamente controlada. Na quinta-feira, Fletcher abandonou completamente a sutileza. Apareceu na Meridian Creative na hora do almoço, carregando 2 xícaras de café do pequeno café onde certa vez vira Dileia pedir sua dose de cafeína da tarde. Café colombiano torrado escuro, com um toque de xarope de baunilha, sem creme. Música. Ele nunca havia prestado atenção às preferências dela antes. Agora, cada detalhe parecia crucial. O recepcionista do Meridian era um jovem de olhos bondosos e um estilo profissional criativo que Fletcher achava completamente estranho. Sinto muito, mas a senhorita Chen está em reuniões a tarde toda. Gostaria de deixar um recado? Basta entregar isto a ela. Fletcher entregou uma das xícaras de café com um bilhete anexado. Por todas as vezes que nunca agradeci. F. Ele esperou do outro lado da rua por 1 hora, observando através daquelas mesmas paredes de vidro até ver Dileia retornar à sua mesa. Ela leu o bilhete, olhou para o café e caminhou até a janela onde o vira naquele primeiro dia, mas desta vez a rua estava vazia. Fletcher havia voltado para seu escritório, deixando apenas o pequeno gesto e a esperança de que ela finalmente entendesse que ele estava tentando mudar. Naquela noite, Fletcher fez algo que não fazia desde a morte de seu pai, 5 anos antes. Ligou para a doutora Elizabeth Hartwell, a terapeuta que sua irmã havia recomendado durante seu período de maior luto. Fletcher, a voz da doutora Hartwell carregava uma suave surpresa. Já faz muito tempo. Preciso de ajuda, disse ele, as palavras soando estranhas e necessárias ao mesmo tempo. Acho que destruí algo importante e não sei como consertar. Por que você não começa do começo? E foi o que ele fez. Fletcher contou a ela sobre a competência discreta de Dia, sobre como dava a sua presença como certa, sobre o momento da demissão cruel que afastou a melhor coisa de sua vida profissional. Falou sobre o caos que se seguiu, o reconhecimento de quanto dependia dela e a crescente compreensão de que seus sentimentos iam além da admiração profissional. Parece que você está de luto,
observou a doutora Hartwell, não apenas pela perda de uma funcionária, mas pela constatação das oportunidades perdidas, música para uma conexão genuína. Ela estava bem ali, disse Fletcher, com a voz embargada pela emoção que finalmente se permitia sentir. Por 3 anos, ela esteve bem ali e eu nunca a vi de verdade. O que você vê agora? Fletcher fechou os olhos, imaginando o riso de Dileia naquele escritório ensolarado. O jeito como ela o olhara através do vidro, com olhos que carregavam mágoa e força em igual medida. Vejo a mulher que eu deveria ter valorizado desde o início. Vejo alguém que se importou comigo quando eu não me importava o suficiente para perceber. Vejo. Ele fez uma pausa, a verdade presa na garganta. Vejo alguém que acho que amo. A confissão pairou no ar como um desafio a tudo o que Fletcher acreditava sobre si mesmo e sua vida cuidadosamente compartimentada. O que você vai fazer com essa compreensão? Perguntou o Dr. Hartwell. Fletcher abriu os olhos e olhou para as luzes da cidade que começavam a cintilar na escuridão que se aproximava. Em algum lugar lá fora, Dileia provavelmente estava jantando com pessoas que apreciavam sua presença, vivendo o tipo de vida equilibrada que ele nunca pensara em lhe oferecer. Vou tentar me tornar o tipo de homem que merece uma segunda chance, disse ele. E pela primeira vez, desde que ela saíra da sala de reuniões, Fletcher sentiu algo que se assemelhava à esperança. A cerimônia anual do Manhattan Business Excellence Awards era o tipo de evento glamouroso onde titãs corporativos se reuniam para celebrar conquistas e forjar alianças em meio a champanhe e conversas estratégicas. Fletcher estava na beira do grande salão de baile do Hotel Plaza, observando a elite da cidade confraternizar sob lustres de cristal, mas sua atenção estava totalmente voltada para a mulher do outro lado do salão, que acabara de entrar vestindo um vestido de seda cor de meia-noite, que a transformava da consultora profissional que ele vislumbrara pelas janelas do escritório em algo que o deixava sem fôlego. Dia se movia pela multidão com a mesma graça que antes, demonstrava em suas apresentações na sala de reuniões. Mas agora, ela se portava com uma confiança que lhe pertencia inteiramente. Não mais a sombra por trás de seu sucesso, ela estava ali por mérito próprio. A Meridian Creative havia sido indicada ao prêmio de inovação em relacionamento com o cliente, em grande parte devido às suas contribuições. Fletcher soube disso pelas notas do programa, não por ela. Eles vinham se observando há 3 semanas. Breves encontros em cafeterias, uma distância profissional cuidadosamente mantida por meio de colegas em comum, a dança delicada de 2 pessoas tentando navegar no espaço entre o que tinha sido e o que ainda poderia ser possível. Esta noite era diferente. Esta noite parecia um acerto de contas. Fletcher Blackwood. A voz pertencia a Richard Sterling, um cliente que Fletcher vinha cortejando há meses. Parabéns pela fusão com a Patterson. Trabalho brilhante. Obrigado, Richard. Fletcher aceitou o aperto de mão enquanto mantinha um olho em dia, que agora conversava com um grupo do gabinete do prefeito. Ela riu de algo que seu acompanhante disse, e o som ecoou pela sala como uma melodia que ele tentava se lembrar. Preciso perguntar, continuou Richard, baixando a voz confidencialmente. O que aconteceu com aquela sua assistente excepcional? Dia, não era? Ela coordenou nossa última reunião impecavelmente. A garganta de Fletcher se fechou. A senhorita Chen partiu para novas oportunidades. Uma pena. Mulheres assim são raras neste ramo. Competente sem ser agressivo, inteligente sem ser intimidador, Richard ergueu seu copo. Espero que tenha encontrado um substituto adequado. Não, disse Fletcher, a palavra escapando antes que pudesse ser filtrada pela polidez profissional. Ainda não. Quando a cerimônia de premiação começou, Fletcher se viu sentado a 3 mesas de distância de onde Dia estava com seus colegas da Meridian. Ele observou seu rosto durante as apresentações, notando o prazer genuíno que ela demonstrava com o reconhecimento de sua equipe quando venceram em sua categoria. Era assim que ela havia se mostrado durante suas próprias vitórias, percebeu.
orgulhosa e empenhada em um sucesso que nunca havia sido devidamente creditado às suas contribuições. Após o término das apresentações formais e a noite se transformar em um momento de networking e dança, Fletcher foi até o bar, esperando que a multidão os aproximasse naturalmente. Em vez disso, viu Mark Harrison, um advogado de quem vagamente se lembrava de eventos anteriores, se aproximar de dia com um sorriso confiante que sugeria interesse romântico. A conversa parecia agradável, confortável. A atenção de Mark estava claramente voltada inteiramente para Dia, e ela parecia estar gostando de sua companhia. O peito de Fletcher apertou com uma emoção que ele nunca tinha experimentado controlar. Ciúme, puro e territorial, e completamente inadequado dadas as circunstâncias. Quando a banda começou a tocar e Mark ofereceu a mão a Dileia para dançar, Fletcher soube que não podia mais ficar ali parado observando. Ele os interceptou no meio do caminho para a pista de dança. "Com licença", disse Fletcher, com a voz carregada da autoridade que já havia fechado negócios milionários. "Posso interrompê-los?" Mark pareceu confuso, alternando o olhar entre Fletcher e Dileia com a expressão de um homem tentando resolver um enigma. "Desculpe, nos conhecemos?" "Fletcher Blackwood", disse ele, estendendo a mão sem desviar o olhar de Dileia. "E a senhorita Chen e eu temos assuntos inacabados." Os olhos de Dileia brilharam com algo entre surpresa e irritação. "Sr. Blackwood, eu não acho uma dança", disse Fletcher, e algo em sua voz deve ter transmitido o desespero que ele tentava esconder. "Por favor." Mark recuou com a graciosa confusão de um cavalheiro que pressentia nuances que não compreendia. "Claro, Dileia, eu te encontro mais tarde." Ela assentiu, mas sua atenção já estava fixa em Fletcher, sua expressão indecifrável. A música era um jazz lento que preenchia o espaço entre eles com ritmo e possibilidades. Fletcher colocou a mão na parte inferior das costas dela, sentiu o calor da pele através da seda e se perguntou como havia trabalhado ao lado daquela mulher por 3 anos sem perceber o quão perfeitamente ela se encaixava nele. "Você está linda esta noite", disse ele, as palavras insuficientes para o que sentia. "Obrigada." Sua voz era cuidadosamente neutra, mas ela não se afastou do seu toque. "Parabéns pelo acordo com a Patterson. Ouvi dizer que foi bem." "Quase não foi. Sem você nada dá certo." Eles se balançavam juntos entre os outros casais, rodeados por conversas e risos, mas vivendo em sua própria bolha de tensão e emoções não resolvidas. "Fletcher." A voz de Dileia era suave, mas firme. "Não podemos fazer isso." "Fazer o quê? Fingir que dançar juntos muda o que aconteceu entre nós?" Fletcher a puxou para mais perto. Perto o suficiente para sentir o aroma familiar do perfume dela, que antes pairava em seu escritório após longas sessões de preparação noturnas. "Não estou fingindo nada. Estou tentando te dizer que errei. Você era minha chefe. Você disse o que chefes dizem quando estão frustrados. Eu entendo isso." "Não." A palavra saiu com mais força do que ele pretendia, fazendo com que vários dançarinos próximos olhassem em sua direção. Fletcher baixou a voz. "Você não entende. Eu não cometi apenas um erro profissional, Jaya. Eu quebrei algo precioso e tenho tentado descobrir como consertar desde então." Ela olhou para ele, depois olhou-o atentamente, e ele viu anos de emoções cuidadosamente escondidas nadando em seus olhos escuros. "Você não pode consertar isso, Fletcher. Você não pode apagar o momento em que me fez sentir inútil depois de 3 anos, dando a você tudo o que eu tinha." A música continuou ao redor deles, mas Fletcher sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Tudo o que você tinha. A compostura de Dileia se quebrou o suficiente para que ele visse a verdade que ela vinha escondendo. "Você realmente achou que era apenas dedicação profissional que me fazia trabalhar 16 horas por dia para tornar sua vida perfeita? Você achou que eu me lembrava do aniversário da sua mãe
E do restaurante favorito da sua irmã, porque isso fazia parte da minha descrição de cargo. A mão de Fletcher apertou suas costas, seu coração martelando contra as costelas. De Leia, eu te amei. As palavras caíram entre eles como pedras em águas calmas, criando ondulações que mudaram tudo. Por 3 anos, eu te amei enquanto você me ignorava completamente. Eu me convenci de que bastava fazer parte do seu sucesso, ser a única pessoa em quem você confiava completamente, até que você deixou claro que eu não passava de uma mercadoria descartável. A música terminou, mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, no meio da pista de dança, enquanto outros casais se moviam ao redor deles. 2 pessoas finalmente admitindo a verdade que vinha se acumulando entre elas há anos. Eu não quero 20 como você, disse Fletcher, a voz embargada pela emoção que ele nunca se permitira reconhecer. Eu não quero ninguém como você. Eu quero você. A mulher que sabia que eu precisava de sopa quando eu era teimoso demais para admitir que estava exausto. A mulher que tornou minha vida impossível, não apenas administrável, mas significativa. A mulher que eu era cego e orgulhoso demais para enxergar até que ela fosse embora. Os olhos de Deária se encheram de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. É tarde demais, Fletcher. É mesmo? Ele estendeu a mão para tocar o rosto dela, o polegar traçando a linha da sua bochecha com uma ternura desesperada. Porque se houver alguma chance de você me perdoar, se houver alguma possibilidade de recomeçarmos, dia... A voz de Mark cortou o momento deles como uma faca. Desculpe interromper, mas estão anunciando o último pedido no bar. Ela se afastou do abraço de Fletcher, recompondo-se com a graça profissional que ele se lembrava e da qual sentia tanta falta. Obrigada pela dança, Sr. Blackwood, disse ela com a voz firme, apesar da emoção ainda transbordar em seus olhos. Aproveite o resto da sua noite. Ela se virou para sair com Mark, mas Fletcher segurou sua mão. Isso não acabou, disse ele baixinho, intensamente, fazendo disso uma promessa e um apelo. Dileia olhou para ele mais uma vez, e por um instante sua máscara cuidadosa escorregou o suficiente para revelar a mulher que o amara em silêncio por 3 anos. Sim, é ela, sussurrou. Mas enquanto se afastava, Fletcher percebeu que ela não deixou Mark pegar sua mão. E pela primeira vez em semanas, permitiu-se ter esperança de que talvez, só talvez, ela estivesse errada. Fletcher estava parado do lado de fora da Meridian Creative às 7 da manhã, segurando uma única rosa branca e sentindo um nervosismo que não experimentava desde sua primeira apresentação de negócios, 20 anos atrás. A última semana tinha sido uma verdadeira aula de paciência e autocontrole, 2 qualidades que Fletcher nunca precisara desenvolver até então. Em vez de bombardear dia com ligações ou grandes gestos, ele se concentrara em se tornar o homem que ela merecia, e não aquele de quem ela havia se afastado. A transformação não fora fácil. Anos de crueldade corporativa não se dissiparam da noite para o dia, mas Fletcher havia se dedicado ao trabalho com a mesma intensidade que antes reservava para aquisições hostis. Ele começara a dizer por favor e obrigado aos funcionários restantes. Perguntara sobre suas famílias. Chegara a aprender os nomes dos seguranças do turno da noite. Mais importante ainda, contratar alguém em definitivo, não para substituir Dia, mas como sua assistente. Sarah Martinez era competente, profissional e refrescantemente direta sobre as mudanças que presenciara em seu estilo de gestão. Você é realmente agradável de se trabalhar agora, dissera ela ontem, com o tipo de feedback honesto que teria levado alguém à demissão antigamente. Seja lá o que aconteceu para te despertar, espero que continue assim. Agora, observando os colegas de dia chegarem para as reuniões matinais, Fletcher se perguntava se algum de seus esforços importaria para a mulher que lhe dedicara 3 anos de sua vida apenas para vê-la ser descartada em um único momento cruel. Quando Dileia saiu da estação de metrô, Fletcher sentiu a respiração falhar.
Ela usava um casaco cor creme que a fazia parecer envolta na luz da manhã, seus cabelos escuros esvoaçando livremente na brisa de outubro. Movia-se com a mesma graça determinada que ele se lembrava, mas havia algo novo em seu porte, uma satisfação que nada tinha a ver com ele. Ela ouviu imediatamente, seus passos vacilando o suficiente para revelar surpresa antes que a compostura profissional se reafirmasse. Bom dia, disse Fletcher, oferecendo a rosa com um gesto humilde que parecia estranho e necessário. Eu queria lhe dar isto e lhe fazer uma pergunta. Dileia aceitou a flor com cautela, como se pudesse conter espinhos escondidos. Que pergunta? Você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Não como um pedido de desculpas ou uma explicação, mas porque eu gostaria de passar um tempo com a mulher a quem eu deveria ter dado atenção o tempo todo. Ela estudou o rosto dele por um longo momento, procurando por algo que Fletcher esperava que ela encontrasse. Fletcher, eu não sou o mesmo homem que te magoou, disse ele baixinho. Não posso provar isso com palavras, mas gostaria de ter a chance de mostrar com ações. As pessoas não mudam tão drasticamente em 3 semanas. Você tem razão, elas música não mudam. Fletcher sorriu, e foi a primeira expressão completamente genuína que ele exibiu em anos. Mas às vezes perder algo precioso os força a se lembrarem de quem eles deveriam ser. Os dedos de Leia traçaram as pétalas da rosa com uma delicadeza inconsciente. E se quem você deveria ser ainda não for suficiente, então, pelo menos, saberei que tentei me tornar digno do que perdi. A honestidade em sua voz pareceu surpreendê-la. Por um momento, a distância profissional que ela havia mantido vacilou, revelando vislumbres da mulher que um dia cuidou dele com devoção silenciosa. Um jantar, ela disse finalmente, mas eu escolho o lugar e dividimos a conta. Isso não é uma demonstração de poder ou uma negociação comercial. Concordo. Naquela noite, Dia escolheu um pequeno restaurante italiano em Greenwich Village, do qual Fletcher nunca tinha ouvido falar. Era o tipo de lugar aconchegante de bairro onde a conversa importava mais do que ser visto. Eles se sentaram um de frente para o outro em uma mesa de canto, cercados por uma iluminação quente e o murmúrio suave de pessoas desfrutando de prazeres simples. Conte-me sobre a Meridian, disse Fletcher, genuinamente curioso sobre o trabalho que fizera seus olhos brilharem novamente. O que tem de diferente lá? Eles ouvem, respondeu Dileia, enrolando o macarrão no garfo com a mesma precisão que antes demonstrava ao organizar a agenda dele. Quando sugiro melhorias, eles fazem perguntas em vez de descartar ideias. Quando trabalho até tarde, é porque sou apaixonada pelo projeto, não porque alguém espera que eu sacrifique minha vida pessoal pela conveniência deles. Fletcher absorveu a crítica implícita sem se colocar na defensiva, reconhecendo a precisão de suas observações. Você está prosperando lá. Estou. Ela o encarou diretamente. Pela primeira vez em anos, estou trabalhando em um lugar que valoriza minhas contribuições em vez de as considerar como garantidas. Eu te considerei como garantida, admitiu Fletcher sem rodeios. E sinto muito. Eu sei que você sente. A voz de Dileia não carregava mais raiva, apenas uma aceitação cansada. Mas um pedido de desculpas não apaga 3 anos me sentindo invisível. O que apagaria? A pergunta pairou entre elas enquanto Dileia ponderava sua resposta. Outros casais compartilhavam vinho e risadas, criando o tipo de intimidade confortável que Fletcher estava apenas começando a entender. Tempo, disse ela finalmente. E a prova de que você aprendeu a ver as pessoas como seres humanos, em vez de recursos a serem gerenciados. Fletcher estendeu a mão por cima da mesa, sem chegar a tocá-la, mas perto o suficiente para sentir o calor de sua presença. Tenho aprendido. O Dr. Hartwell diz: tenho problemas de confiança decorrentes da morte do meu pai e uso o distanciamento profissional como proteção emocional. Os olhos de Dileia se arregalaram ligeiramente. Você faz terapia 2 vezes por semana. Pelo visto, tenho muita coisa para resolver.
Algo mudou em sua expressão, a surpresa dando lugar ao que talvez fosse respeito. Isso é significativo, assim como perder você. Eles terminaram o jantar conversando sobre assuntos mais tranquilos. Livros, viagens, as diferenças entre a cultura corporativa e os ambientes criativos. Mas por baixo da conversa casual, Fletcher sentia que algo estava mudando entre eles. As paredes rígidas que Dia havia construído ainda estavam lá, mas pequenas rachaduras começavam a aparecer. Quando a acompanhou até a estação de metrô, ela se virou para encará-lo sob a luz dos postes. "Obrigada pelo jantar", disse ela, "e pela rosa. Obrigada por me dar uma chance." Fletcher a observou desaparecer pelas escadas do metrô, a esperança florescendo em seu peito como a primavera depois de um inverno rigoroso. A mudança era possível. O perdão era possível. E pela primeira vez desde que ela havia saído de sua vida, Fletcher acreditou que o amor também poderia ser possível. 3 meses depois, Fletcher estava no saguão da Meridian Creative, com o coração batendo forte no peito e uma proposta que nada tinha a ver com fusões empresariais. A recepção fervilhava com o caos controlado de uma empresa de sucesso se preparando para sua festa de fim de ano. Funcionários circulavam pelo espaço, carregando decorações e discutindo detalhes do buffet, sua energia contagiante e calorosa de uma forma que o ambiente corporativo estéril de Fletcher jamais conseguira. Ele vinha construindo esse momento com semanas de cuidadosa reconstrução de confiança, encontros para um café que se transformavam em longas conversas sobre livros e sonhos, ingressos para o teatro oferecidos sem esperar nada em troca, pequenos gestos que demonstravam sua transformação do homem que um dia a reduzira a uma mercadoria descartável. Dileia saiu do elevador vestindo um vestido bordô que realçava os tons dourados de sua pele. Sua confiança profissional agora era reforçada pela felicidade de se sentir valorizada. Quando viu Fletcher, uma surpresa brilhou em seu rosto antes de se acomodar na cautelosa cordialidade que havia se desenvolvido entre eles nas últimas semanas. "Fletcher", ela disse, aproximando-se dele com a graça comedida que ele passara a associar à sua nova vida. "Não esperava vê-lo hoje." "Eu sei." A voz de Fletcher carregava um nervosismo impensável em seus negócios corporativos, mas que parecia perfeitamente apropriado para o que ele estava prestes a tentar. "Vim lhe perguntar algo importante e precisava fazer isso aqui, cercada pelo trabalho que a faz feliz." Os colegas de Dileia começaram a se reunir curiosos ao redor do saguão, pressentindo a importância do que estava prestes a acontecer. Fletcher estava ciente da atenção deles, mas se importava mais com a mulher à sua frente do que com qualquer plateia que pudessem ter. "O que você queria perguntar?" A voz de Dileia demonstrava um controle cuidadoso, mas Fletcher percebeu o leve tremor que sugeria que ela suspeitava do que estava por vir. Fletcher enfiou a mão no bolso do paletó e retirou uma folha de papel. "Não se trata de um contrato ou uma proposta comercial, mas de algo muito mais pessoal e vulnerável. Tenho trabalhado com o doutor, nome omitido, para entender o que deu errado entre nós", começou ele, com a voz firme, apesar da magnitude do risco que corria. "E percebi que nunca lhe pedi, de fato, para voltar para mim. Pedi que me perdoasse, que jantasse comigo, que me desse chances de provar que eu havia mudado, mas nunca lhe fiz a pergunta mais importante." Ele lhe entregou o papel, observando-a desdobrá-lo, revelando não um texto corporativo digitado, mas palavras manuscritas na caligrafia cuidadosa de Fletcher. "Dia, você quer construir uma vida comigo? Não como minha assistente, não como alguém que administra meu mundo nas sombras, mas como minha parceira em tudo o que importa. Não quero contratar 20 pessoas como você. Quero amar uma de vocês pelo resto da minha vida." O silêncio no saguão
Se estendeu como uma respiração suspensa enquanto Dia lia as palavras que representavam meses de terapia, autorreflexão e o completo desmantelamento das barreiras emocionais que Fletcher havia construído ao longo de décadas. Fletcher, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Ela não estava mais se escondendo. Você não pode simplesmente reescrever 3 anos de... Eu não estou tentando reescrever nada. Música. Fletcher a interrompeu gentilmente, aproximando-se, mas sem invadir seu espaço. Estou pedindo que você me ajude a escrever algo completamente novo, algo onde seu brilho seja reconhecido, onde seus sentimentos importem, onde você seja vista, valorizada e amada como deveria ter sido desde o início. Lágrimas se acumularam nos olhos de Dileia enquanto ela alternava o olhar entre a carta e o homem que a escrevera. Ao redor deles, seus colegas observavam com a atenção atenta de quem testemunhava algo que parecia o destino se desdobrando. Você me machucou, Dileia disse com a voz embargada ao confessar. Profundamente por anos. Eu sei. Os olhos de Fletcher brilharam com a emoção reprimida. E eu passaria todos os dias do resto da minha vida compensando isso se você me deixasse. Não porque eu queira apagar meus erros, mas porque quero me tornar o homem que merece o seu amor. Dileia pressionou a carta contra o peito, sobre o coração, e Fletcher viu o exato momento em que suas defesas cuidadosamente construídas finalmente ruíram por completo. Eu te amei por tanto tempo enquanto você me ignorava, disse ela com lágrimas finalmente transbordando. Como posso confiar que você realmente me vê agora? Fletcher ergueu a mão para tocar o rosto dela com a delicadeza reverente de um homem que manuseia algo precioso e frágil. Porque ver você, realmente ver você, foi o que me fez me apaixonar por você. Não a sua eficiência, a sua competência ou a maneira como você tornou a minha vida mais fácil. Você, a mulher que deixou sopa na minha mesa porque se importava com a minha saúde. A mulher que se lembrava dos aniversários da minha família quando eu esquecia. A mulher que teve a força de ir embora quando a tratei como se ela não valesse nada. Fletcher, eu te amo, Dia. Não a assistente que eu dava como certa, mas a mulher que teve a coragem de exigir mais de si mesma. A mulher que encontrou seu próprio sucesso e felicidade sem mim. A mulher que, de alguma forma, ainda encontrou em seu coração a capacidade de me dar uma segunda chance que eu provavelmente não merecia. As palavras pairavam entre elas como uma ponte, atravessando anos de mal-entendidos e mágoas. Os colegas de Dileia ficaram completamente em silêncio. Até mesmo os preparativos para a festa de fim de ano foram esquecidos diante de tamanha honestidade crua. Dileia olhou nos olhos de Fletcher e viu algo que esperara por 3 anos. O reconhecimento completo de quem ela era e do seu valor. Eu também te amo, sussurrou, a confissão carregando o peso de emoções reprimidas por tempo demais. Mesmo quando eu estava furioso com você, mesmo quando eu estava tentando seguir em frente, eu nunca deixei de te amar. O sorriso de Fletcher se abriu em seu rosto, como o nascer do sol após a noite mais longa de sua vida. Então me ensine a não te perder de novo. Aprenda a me ver todos os dias, disse Dileia, estendendo a mão para tocar o rosto dele com dedos que tremiam de esperança. Não apenas quando você tiver medo de me perder, mas quando a vida voltar a ficar confortável. Me veja quando eu estiver te desafiando, quando eu estiver tendo sucesso sem a sua ajuda, quando eu estiver simplesmente sendo eu mesmo, em vez de ser útil para você. Eu prometo, disse Fletcher, cobrindo a mão dela com a sua. Todos os dias, pelo resto da minha vida, eu prometo te ver. Quando se beijaram, foi com a ternura desesperada de duas pessoas que haviam encontrado o caminho de volta, uma para a outra, após anos de mal-entendidos. O beijo tinha gosto de perdão e possibilidade, de promessas cumpridas e futuros construídos sobre alicerces mais fortes do que hierarquias corporativas ou obrigações profissionais.
Os colegas de Dileia começaram a aplaudir, a celebração espontânea e alegre. Mas Fletcher e Dileia permaneceram perdidos um no outro. Duas pessoas finalmente ocupando o mesmo espaço emocional depois de anos existindo em mundos paralelos. Quando finalmente se separaram, Fletcher encostou a testa na dela e sorriu com a satisfação de um homem que finalmente aprendera a diferença entre sucesso e felicidade. Então murmurou, a voz quente de amor e alívio: Isso é um sim para construirmos uma vida juntos? Dileia riu em meio às lágrimas, o som carregando toda a música que Fletcher sentira falta por meses. Isso é um sim para tudo, Fletcher. Para o amor, para a parceria, para o que vier a seguir. Então venha, disse ele, puxando-a para mais perto. Venha comigo. E enquanto a primeira neve do inverno começava a cair lá fora, pelas janelas da Meridian Creative, Dia Chen e Fletcher Blackwood iniciaram a colaboração mais importante de suas vidas. Aprender a amar um ao outro como iguais, como parceiros, como duas pessoas que finalmente encontraram o caminho de casa.